Olá, pessoal. A gente vai começar agora sobre a aula de farmacologia da glândula tireoide, onde nós vamos trabalhar basicamente com a farmacoterapia do hipotireoidismo e do hipertireoidismo, ok? Bom, então a gente vai inicialmente entender, né, como que funciona essa glândula tireoide. Ela fica localizada na porção ventral da traqueia, e a gente fala, né, que ela tem essa forma aí de borboleta. E na porção posterior existem 4 glândulazinhas que são as paratireoides, que vai trabalhar principalmente na parte de metabolismo de cálcio, que a gente vai ver em outra oportunidade, ok? Bom, agora a gente vai avaliar o seguinte. Eu realizei aqui um corte transversal nessa glândula tireoide e a gente avalia basicamente essa estrutura. A glândula tireoide ela é formada por folículos tireoidianos, ou seja, existem células cuboides que vão ser responsáveis por sintetizar uma estrutura que a gente chama de coloide. Então, essas células elas vão sintetizar esse coloide e vão deixar armazenado esse coloide dentro do folículo. E dentro desse coloide vai existir uma glicoproteína, que é a tireoglobulina, e associado a ela, nós vamos ter os hormônios tireoidianos, ou seja, o T4 e o T3. E nessa mistura desse coloide, vai existir ainda as enzimas que participam da síntese desses hormônios tireoidianos, que é a tireoide peroxidase ou peroxidase tireoidiana. Bom, então basicamente o que acontece no processo de síntese desses hormônios tireoidianos? A gente vai ver que existem o precursor desses hormônios, que é a tirosina, só que essa tirosina ela precisa ser iodada. E, na verdade, a gente obtém esse iodo através da dieta. Então, existem aqui, próximo a esses folículos ovarianos, os vasos sanguíneos. Então, essas células, elas conseguem captar esse iodo do sangue, sintetizam os hormônios tireoidianos e lançam aqui dentro desse folículo. E aí, frente a um determinado estímulo, que a gente vai ver daqui a pouco quais que são, esses hormônios tireoidianos, eles voltam de novo, atravessam a célula para serem lançadas na corrente sanguínea, ok? Então é importante a gente analisar principalmente essa imagem inicial aqui, que esses folículos, que a tireoide, na verdade, é composta por folículos tireoidianos, nós já temos a presença de uma certa quantidade de hormônios tireoidianos que faz uma reserva desses hormônios, ok? E aqui ao lado a gente tem mostrando o que seria um coloide numa situação normal e os tireoidianos nessa estrutura, ok? Bom, então os hormônios tireoidianos. Nós temos, vamos colocar assim, 2 tipos principais de hormônios tireoidianos, o que a gente chama de T4 e o que a gente chama de T3. Esses hormônios são uma ligação éter. Os eles vão ser afinidade. Eles vão ter nós temos também um T3 reverso. Por quê? No processo de conversão do T4 em T3, ele vai fazer assim, diferente, igual. Então ele fica numa conformação reversa. Então dessa forma, a gente adquire um hormônio inativo, e da mesma forma no T3, ele é encontrado em menor quantidade, nesse caso aqui em torno de 1%, e ele também gira em torno de 1 dia. E como que esses hormônios eles são regulados? Pela via clássica de regulação endócrina. Então a gente tem o hipotálamo atuando sobre a hipófise, que vai atuar sobre uma glândula. Nesse caso aqui, a glândula vai ser a tireoide. Então, frente a algum determinado estímulo, o hipotálamo, né, os neurônios hipotalâmicos vão sintetizar o TRH, que é o hormônio tireotrópico, e esse TRH vai cair sobre a hipófise e estimular ela a liberar o TSH, que é o hormônio tireoestimulante. O TSH cai na corrente sanguínea, atua a longas distâncias, chegam até a tireoide, e na tireoide o TSH é o que estimula a liberação do T4 e do T3. E da mesma forma que a gente sempre comenta, existe a regulação através de feedback negativo. Ou seja, o T3 e o T4 faz feedback negativo para a hipófise, reduzindo o TSH, ou para o hipotálamo, reduzindo
o TRH. E aqui a gente tem os principais estímulos que fazem a gente ativar esse eixo. Por exemplo, baixas temperaturas ou situações de estresse. Então, um exemplo que a gente pode comentar aqui. Os hormônios tireoidianos, a principal função deles é aumentar o metabolismo celular. E em que situações a gente precisa, né, de acelerar esse metabolismo? Numa situação de estresse, onde a gente precisa ter mais energia para executar determinada função, mecanismos de luta e fuga. Ou, por exemplo, quando a gente passa frio. Então, durante uma situação de frio, a gente tem um tremor muscular. Um dos motivos desse tremor muscular é a ação dos hormônios tireoidianos, que aumentam o metabolismo muscular. Se aumenta o metabolismo, aumenta a produção de energia. E a gente consegue produzir energia, ou seja, produzir calor em resposta a esse ambiente mais frio. Ok? Mas lembrando também que a gente tem variações circadianas dos hormônios tireoidianos, ou seja, à noite a gente secreta menos hormônios, porque a gente está numa fase mais inativa do dia. No período da manhã, a gente tem maior quantidade desses hormônios tireoidianos. Ok? Bom, e aqui a gente tem o slide mais importante da aula, que é onde os fármacos vão atuar, né, para fazer o tratamento aí dos quadros, né, de hipo ou hipertireoidismo. Bom, então aqui a gente tem aquela célula cuboide, né, que é uma célula do folículo tireoidiano. Aí aqui a gente vai pensar que seria a região do sangue, aqui vai ser a parte de dentro da célula, e aqui vai ser a parte do coloide. Então a gente vai pensar que existe um folículo sendo formado aqui, ou seja, várias células ligadas entre elas, fazendo com que essa regiãozinha aqui fique circundada, ok? Daquela mesma forma que a gente viu na imagem, no primeiro slide da aula. Bom, então como que a gente sintetiza e secreta esses hormônios tireoidianos? Primeiro, a gente tem que fazer a captação de iodo do sangue para dentro da célula. Esse processo é feito através de uma proteína transportadora que a gente chama de symportador iodo-sódio. Então, o que esse symportador faz? Capta o iodo do sangue e bombeia para dentro da célula, junto com o sódio. Em seguida, esse iodo ele agora vai ter que ser bombeado para a região do coloide. Quem faz isso é uma outra proteína transportadora, que nesse caso aqui a gente chama de pendrina. Ela bombeia o iodo para dentro do coloide, à medida que ela bombeia cloreto para dentro da célula, ou seja, retirando esse cloreto de dentro do coloide. Ok? Bom, o iodo agora está dentro do coloide. Aí ele vai passar por uma fase que a gente chama de organificação da tireoglobulina, que é aquela glicoproteína que a gente tem dentro do coloide. Como que vai acontecer isso? A gente tem a enzima tireoide peroxidase, que faz dois processos importantes. O primeiro, ele promove a oxidação do iodo, ou seja, ele deixa esse iodo mais reativo. E a partir do momento que o iodo ele fica mais reativo, ele vai poder ter afinidade pela tirosina, que é aquele aminoácido que a gente viu, que é o precursor dos hormônios tireoidianos. Então, essa tirosina, então, vai ser iodada através da ação dessa tireoide peroxidase. E à medida que essa tirosina vai sendo iodada, ela vai formando o que a gente chama de MIT ou de DIT. O que significa isso? É uma tirosina monoiodada ou uma tirosina diiodada. E dessa forma agora, esses MITs e esses DITs vão começar a se juntar, ou vão começar a acoplar. Quem faz esse processo também é a tireoide peroxidase. Então, suponhamos, se eu tenho um MIT com DIT, eu acabo formando como se fosse um TRIT, né? Então, eu tenho o hormônio T3 sendo formado. E quando eu tenho um DIT ligado a outro DIT, então eu tenho dois iodos aqui, com mais dois iodos aqui, eu tenho a formação do T4. Então, dessa forma, a gente vai formando os hormônios tireoidianos T3 e T4. Lembrando que a síntese de T4 é consideravelmente maior do que o T3, ok? E aí dentro do coloide a gente tem essa tireoglobulina lotado de precursores ou dos próprios hormônios tireoidianos. Então ela fica acoplada ao MIT, ao DIT, ao T3, ao T3 reverso ou ao T4.
e fica guardado aqui. Frente a um determinado estímulo, a gente viu que o principal estímulo é a secreção do TSH da hipófise, ou seja, se a gente passa por uma situação de estresse, o TSH vai ser liberado e esse TSH, então, vai estimular o processo de endocitose dessa tireoglobulina. Então, essa tireoglobulina vai ser endocitada, dentro da célula vai sofrer a ação de enzimas que vão degradar essa tireoglobulina e vai liberar o T3 e o T4 no sangue. Os MITs e os DITs, ou seja, os hormônios que ainda não foram formados, voltam de novo a serem empacotados pelo complexo de Golgi e volta de novo para o coloide. E aí agora a gente tem a liberação do T3 e T4 no sangue. E aí esse T3 e T4 no sangue vai chegar na tireoide. Não, desculpa. Então, na verdade, aqui, né? O TSH saiu da hipófise, atuou sobre esse local aqui, que é na tireoide. E aí o T3 e T4, então, vai chegar no sangue e vai atuar sobre os tecidos periféricos. Quem tem receptor para os hormônios tireoidianos? Basicamente, todas as células do nosso corpo, porque todas elas são dependentes de metabolismo celular. Ok? Então, aqui é apenas uma imagem mostrando como que acontecem os processos de síntese desses hormônios. Então, só para mostrar. Primeiro, a gente tem a oxidação do iodo, para deixar ele mais reativo. À medida que ele fica mais reativo, ele consegue se ligar nas tirosinas. Aí a gente pode ter a formação de um MIT, inicialmente, que é a monoiodotirosina. Depois a gente tem formação de DIT, que é o diiodotirosina. Depois a gente tem a fase de acoplamento. Por exemplo, 2 DITs formando o T4, ou um DIT com o MIT formando o T3. Ok? Bom, e aí eu comentei com vocês que a maior parte da secreção de hormônios tireoidianos que nós temos é o hormônio T4. E ele funciona como se fosse um profármaco. À medida que o tecido necessita, ela converte o T4 em T3. Quem faz essa conversão de T4 em T3 são as enzimas que a gente chama de deiodinases. A deiodinase do tipo 1 e do tipo 2 converte T4 em T3, e a deiodinase do tipo 3 é a que faz o T4 virar um T3 reverso, aquele T3 que não tem atividade biológica. Aí aqui é só mesmo para vocês terem uma noção de porcentagem. Não é uma informação muito importante, mas olha só. Dos 100%, né, dos hormônios tireoidianos que a gente tem, então olha só. O T3, 75% dele vem do T4, enquanto que 25% já foi sintetizado lá no tireoide. Ou seja, a maior parte do T4, do T3 que é formado a partir do T4 é proveniente dos tecidos periféricos. Então, na verdade, a tireoide sintetiza pouquíssimo T3. Ela sintetiza basicamente o T4 e na periferia é convertido o T4 em T3. Ok? Bom, e pode acontecer também desse T4 virar T3 reverso. Né? 5% do T3 reverso que a gente tem no nosso sangue é proveniente lá da tireoide, ou seja, uma porcentagem bem baixa, e todos os outros 95%, daquele 1% só que existe, é proveniente do T4 periférico. Ok? E como que esses hormônios eles atuam? Eu comentei com vocês que os hormônios tireoidianos eles atuam basicamente em todas as células do nosso corpo, porque todas as células são passíveis de metabolismo, né? A gente precisa de energia nessas células do nosso corpo. Os hormônios tireoidianos eles atuam sobre o núcleo, então eles modulam a transcrição gênica, aquela mesma história que a gente vem comentando, por exemplo, com os hormônios esteroidais, a testosterona, estrógeno, progesterona, ok? Então, como que vai acontecer esse processo? O receptor para os hormônios tireoidianos estão ou no citoplasma ou dentro do núcleo. Então, os hormônios tireoidianos, eles atravessam a membrana celular e se for o T3, ele já consegue ligar direto no receptor. Se for o T4, ele é convertido em T3 para se ligar ao receptor.
Uma vez esse receptor ativado, ele chega no DNA da célula e aí ele modula a transcrição gênica. Por exemplo, ativando a transcrição de um gene que fazem parte de enzimas que aumentam o catabolismo celular. Então, vai ter a síntese de um RNA mensageiro para sintetizar uma determinada proteína ou uma determinada enzima. E esse RNA mensageiro, então, vai lá para o ribossomo, sintetiza uma proteína e essa proteína vai fazer alguma coisa. No geral, a gente fala que eles vão aumentar a atividade das células do nosso corpo. Então, os hormônios tireoidianos, a principal função deles é aumentar o nosso metabolismo corporal. Ou seja, fornecer energia para o nosso sistema para que a gente consiga realizar as atividades do dia a dia. Tá? Nós temos dois tipos de hormônios de receptores para os hormônios tireoidianos, que é o alfa e é o beta. Aí esse receptor, basicamente, ele tem 3 sítios de ligação. Um, onde o hormônio T3 vai se ligar, o outro que vai ter afinidade pelo DNA e o outro que vai ter afinidade por um outro receptor. Né? Vocês lembram que eu comentei que todo o hormônio que atua sobre o DNA, ele precisa formar dímeros, porque uma região vai se ligar numa região de início e a outra vai se ligar numa região de término. Então, quando o hormônio tireoidiano se liga a esse receptor, aí ele passa a ter afinidade por um outro receptor, também ligado ao hormônio tireoidiano. Aí ele fica ativado. E aí, quando ele forma esse dímero, ele consegue atravessar o núcleo, se ele já não estiver no núcleo, ligar no DNA e fazer a transcrição gênica. Ok? E aí vocês lembram, que transcrição gênica é essa? Qualquer tipo de enzima que aumente o metabolismo corporal, ou qualquer tipo de proteína que auxilie na aceleração do metabolismo corporal. Ok? E aqui é para mostrar a infinidade de efeitos que existem nesses hormônios tireoidianos, ou seja, todas as células do nosso corpo têm receptor para esses hormônios. Então vamos lá, fazer uma revisãozinha do começo. O T4 é convertido por deiodinases em T3. O T3 tem afinidade por um receptor que está no núcleo. Esse núcleo, então, vai ser ativado, né, vamos dizer assim, promove a transcrição do DNA. A transcrição do DNA vira um RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai ser traduzido em uma determinada proteína. E essa proteína vai fazer alguma coisa. Por exemplo, é importantíssimo para a gente ter formação de osso, maturação de osso, para ajudar a gente a crescer. É importantíssimo para a maturação do sistema nervoso central. Inclusive, nas crianças, uma das enzimas que a gente avalia no teste do pezinho é a capacidade dessa criança sintetizar os hormônios tireoidianos. Porque, senão, se a criança tiver alguma deficiência, ela vai ter prejuízo no desenvolvimento do sistema nervoso central e no crescimento. Então, precocemente, a gente já precisa fazer o tratamento com hormônios tireoidianos nessa criança. Ok? Com relação à taxa de metabolismo basal, aí vocês vão lembrar que são hormônios que aumentam o metabolismo. Então, olha só, vai aumentar o consumo de oxigênio das nossas células, vai aumentar a bomba de sódio, potássio, ATPase para fazer potencial de ação da célula. Se aumenta o metabolismo, aumenta a produção de calor. Se aumenta a produção de calor, aumenta a taxa de metabolismo no geral. Tá? Com relação ao metabolismo, vocês vão perceber que aumentam muito todas as vias catabólicas, ou seja, as vias de síntese de energia. Aumenta a glicogenólise, aumenta a lipólise, aumenta a síntese de proteínas e a degradação também. Então, todas as vias metabólicas para você potencializar ou sintetizar energia vai estar relacionado com os hormônios tireoidianos. Tá? E com relação ao sistema cardiovascular, aumenta a atividade cardíaca. Então, ela aumenta a atividade do corpo de uma forma geral para responder a uma situação de estresse ou para responder a uma situação de frio ou de infecção, como a gente viu no início da aula. E agora a gente vai ver as doenças que a gente vai tratar nesses pacientes, ok? Bom, as duas doenças básicas que a gente tem, hipertireoidismo e hipotireoidismo. Então, vamos lá.
O que seria o hipertireoidismo? Um aumento do metabolismo corporal. Então, o que o paciente vai relatar com isso? Primeiro, então, a gente vai ter um aumento da taxa de metabolismo basal. O paciente vai ter aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória. E como o metabolismo corporal dele está muito aumentado, ele tem uma redução de peso corporal. E como esses hormônios eles causam muita degradação muscular, então a gente vai ter fraqueza muscular, vai ter muita atividade muscular, então o paciente vai desenvolver tremor. Em virtude desse aumento da demanda energética, vai desenvolver fadiga precoce no paciente, vai ter redução de sudorese, o paciente produz muito calor, então ele fica mais intolerante ao calor. E, de forma geral, muita excitabilidade neuronal, causando nervosismo, ansiedade e insônia. Para fazer o diagnóstico do hipertireoidismo, basicamente, a gente pode dosar o T4 no paciente. Existe o exame de metabolismo basal, que também vai estar mais aumentado. E aí o tratamento depende da causa. Aí a gente vai ver o tratamento posteriormente. Pode ser uma remoção cirúrgica, ou seja, reduzir o tamanho, né, dessa glândula tireoide, ou destruir essa glândula de alguma forma com iodo radioativo, ou fazer uma terapia farmacológica. E no caso do hipotireoidismo, vocês vão perceber que são sintomas totalmente opostos ao hipertireoidismo. Ou seja, já que o metabolismo corporal desse paciente está baixo, a gente tem redução da taxa de metabolismo basal, redução da frequência respiratória, redução da frequência cardíaca, redução do peso corporal, aumento, na verdade, do peso corporal, né, porque todas as funções metabólicas estão mais reduzidas, então o paciente ele conserva mais energia, ele fica mais intolerante ao frio, porque ele não consegue produzir calor, tem lentidão dos movimentos, letargia, sonolência, fadiga, mixedema, rouquidão, predispõe à aterosclerose e à constipação. Para o diagnóstico, a gente também pode dosar os hormônios tireoidianos e, além disso, fazer o exame de metabolismo basal, que vai estar também, nesse caso, reduzido. E o tratamento, basicamente, é fazer a reposição hormonal com a terapia farmacológica, que a gente vai ver daqui a pouco. E como que o paciente, então, pode desenvolver hiper ou hipotireoidismo? Então, vamos analisar essa imagem aqui, que ela é bem interessante. Olha só. O eixo normal, como que ele funciona? Como que a gente viu que ele funciona? O TRH é sintetizado no hipotálamo, cai na hipófise, libera TSH, e cai na tireoide para liberar os hormônios tireoidianos, que vai atuar sobre os tecidos periféricos, músculo, enfim. Um tipo de situação que a gente tem de hipertireoidismo é a doença de Graves. Qual que é a característica da doença de Graves? É uma doença autoimune, ou seja, o paciente sintetiza anticorpos sobre essa glândula tireoide. Só que uma característica dessa doença é que esses anticorpos, eles são estimuladores da glândula. Então, não é um anticorpo que destrói a glândula, é um anticorpo que ativa a glândula. Então, qual é a característica desse paciente? Ele tem altos níveis de hormônios tireoidianos, por isso que a setinha aqui está mais pronunciada. E como esse paciente tem muito hormônio tireoidiano, o feedback negativo está mais pronunciado. Então, você tem feedback negativo para o TRH, feedback negativo para o TSH. E temos um quadro de hipotireoidismo, que é a tireoidite de Hashimoto. Qual que é a característica aqui dessa doença? Também é uma doença autoimune. A diferença é que o anticorpo que esse paciente sintetiza destrói a glândula tireoide. Então, qual que é a situação que a gente tem aqui? Baixíssimos níveis de hormônios tireoidianos. Então, o paciente ele tem pouco hormônio tireoidiano. Tá? Então, se ele tem pouco hormônio tireoidiano, qual que é a característica do paciente? Você tem pouco feedback negativo. Então, a gente tem pouco TRH, desculpa. Então, já que o feedback negativo está reduzido, então o paciente tem excesso de TRH e excesso de TSH. Então, a gente tem um excesso de TSH chegando na tireoide.
só que os hormônios tireoidianos não aumentam. Por quê? Porque não existe glândula, ou seja, a glândula está destruída. Ok? Então, agora vamos só contextualizar isso aqui que a gente viu. Então, revisando, um tipo de hipertireoidismo que nós temos, doença de Graves. É a forma mais comum e é uma doença autoimune. Qual é a característica dessa doença? O paciente sintetiza anticorpos que ativam o receptor de TSH na tireoide. Por conta disso, a glândula fica muito ativada, a glândula tem tamanho aumentado em torno de 2 a 3 vezes, com hiperplasia e aumento da secreção dos hormônios tireoidianos. Para a gente fazer o diagnóstico desse paciente, o T3 e o T4 então estão elevados, porque a glândula está mais ativa, e os níveis de TSH estão baixos, porque o feedback negativo está mais ativado. E a gente pode também dosar o anticorpo nesse paciente, o TSLG. Se o anticorpo estiver elevado, característica de doença autoimune. Uma outra forma de hipertireoidismo, só que é menos comum, é a de câncer. O paciente pode ter uma adenoma tireoidiana. Como é uma situação de tumor, a glândula ela aumenta de tamanho. Só que é interessante a gente identificar a situação do tumor. O que acontece nesse paciente aqui? Como o tumor não é na tireoide inteira, ela fica restrita a uma determinada região, o paciente vai liberar muito T3 e T4. E se ele libera muito T3 e T4, o TSH vai ficar reduzido por conta do feedback negativo. O TSH inibido acaba causando pouca estimulação da glândula tireoide. Então, o que a gente percebe na palpação? Que a glândula está bem pequenininha, na região onde não tem o tumor, e aí fica bem proeminente a região do tumor. Porque o paciente, nesse caso aqui, tem pouco TSH. E aí o pouco TSH não estimula a glândula de uma forma geral. Mas como essa pessoa tem um tumor, esse tumor ele consegue sobreviver independente se você tem pouco TSH ou não. Ok? E agora a situação contrária, a situação de hipotireoidismo. Aí a gente viu que a principal forma que a gente tem é a doença de Hashimoto. Também é uma doença autoimune, só que os anticorpos, nesse caso, é contra a tireoide. Então, vai haver uma destruição da glândula tireoidiana. Nesse caso aqui, a gente tem, então, destruição progressiva da glândula. O paciente tem pouco T3 e pouco T4, e, em virtude disso, tem altos níveis de TSH, porque o feedback negativo está mais reduzido. E aí, para a gente tratar esse paciente, a gente faz terapia de reposição hormonal. E outra situação, que não é mais comum de acontecer, é o que a gente chama de bócio endêmico. Nesse caso, o paciente ele apresenta o distúrbio de hipotireoidismo, só que nesse caso aqui, o paciente ele vai apresentar uma deficiência de iodo na dieta. Por isso que a gente fala que é uma situação de bócio endêmico. Qual que é a consequência disso? Se o paciente tem pouco iodo, ele tem pouco substrato para sintetizar os hormônios tireoidianos, ou seja, o T3 e o T4. Em virtude disso, o baixo T3 e T4 vai fazer altos níveis de TSH, porque o feedback negativo vai ficar reduzido, então você aumenta o TSH. Se você aumenta o TSH, você estimula muito a glândula tireoide. Por isso que causa o que a gente chama de bócio. Só que nesse caso aqui, a glândula ela só fica inchada, porque dentro dela não tem os hormônios tireoidianos, porque o paciente tem deficiência de iodo. Então, e nesse caso aqui, esse bócio pode aumentar a glândula até mesmo 20 vezes acima do padrão. E aí, para a gente fazer o tratamento nesse caso, basicamente, a gente faz a suplementação de iodo na dieta. Só que isso atualmente ele é bem difícil de acontecer, justamente por causa da suplementação de iodo que já se faz no sal de cozinha, né? E o sal de cozinha é algo que tem acesso a toda a população hoje em dia.
E para a gente finalizar o conhecimento das doenças que a gente vai tratar, nós temos o hipotireoidismo que acontece na infância. Aí a gente chama, nesse caso, de cretinismo. Quais são as causas do hipotireoidismo na criança? A ausência congênita da tireoide, ou seja, a criança nasceu sem a glândula tireoide, ou a tireoide, por algum motivo, não consegue sintetizar os hormônios tireoidianos, ou pode ser que essa criança também tenha falta de iodo na dieta. Aí a gente chama de cretinismo endêmico. Como os hormônios tireoidianos eles são importantíssimos para o desenvolvimento corporal, a criança aparece basicamente com essa estrutura física. Ela apresenta retardo mental e letargia, atraso do crescimento, baixa estatura, má formação óssea e uma aparência de uma criança mais obesa, porque a gente acaba tendo dificuldade de crescimento dos ossos, só que as vísceras e os órgãos internos, eles continuam crescendo. Então, acaba gerando essa característica um pouco desproporcional. Ok? Bom, então como que a gente faz para fazer o tratamento desse paciente? Então, vamos falar primeiro do tratamento mais fácil que a gente tem, que é a farmacoterapia do hipotireoidismo. Qual que é o objetivo? Restaurar as concentrações teciduais do hormônio tireoidiano, aliviar os sintomas do hipotireoidismo que a gente viu, que é a letargia, sonolência, ganho de peso, prevenir déficits neurológicos, principalmente em crianças e recém-nascidos, que a gente precisa desses hormônios para fazer neurogênese, para fazer desenvolvimento neural, e reverter as anormalidades bioquímicas, ou seja, o aumento de tecido adiposo, as alterações metabólicas, né, de carboidratos, lipídios e proteínas que a gente pode ter. Qual que é o tratamento atual no Brasil para tratamento de hipotireoidismo? A levotiroxina, ok? Que é o T4 exógeno. Na verdade, a levotiroxina é um fármaco exógeno que corresponde ao T4, que é o hormônio endógeno. Eu coloquei aqui outros nomes, só que isso não está disponível no Brasil para tratamento. Então, a gente não precisa preocupar tanto com eles, então eu vou falar só uma pincelada mesmo sobre esses outros fármacos. Que é a liotironina, que é o que equivale ao T3, e o Liotrix, que é uma mistura de hormônios T4 e T3 na proporção 4:1, como se fosse para simular as concentrações endógenas desses hormônios. Ok? Bom, então com relação à levotiroxina. A levotiroxina vai ser o T4, só que sintético. É o fármaco de escolha para reposição de hormônios tireoidianos, como eu comentei com vocês. Quimicamente estável, baixo custo, desprovido de antigenicidade, ou seja, o nosso corpo não vai produzir anticorpos contra esses hormônios. Tá? E é interessante a gente fazer o tratamento com T4, porque a gente viu que esse hormônio é aquele que tem um tempo de meia-vida maior, em torno de 6 dias. E, de acordo com a necessidade, os tecidos periféricos convertem esse T4 em T3. Tá ok? Se a gente já disponibilizar o T3, não é tão interessante para a terapia, porque esses hormônios tireoidianos, o T3, já é o hormônio ativo, e ele tem um tempo de ação muito curto. Então, você pode induzir uma toxicidade no paciente. A partir do momento que você faz o T4, esse T4, à medida que vai sendo necessário, é convertido em T3. E aí você consegue fazer uma terapia mais adequada no paciente. Coloquei aqui alguns nomes comerciais que são os mais conhecidos: Synthroid, Puran T4, Eutirox e Levoid. O princípio ativo é a levotiroxina e os comprimidos variam desde 25 até 300 microgramas. A administração é pela via oral, e é interessante que o paciente ele faça o tratamento, a administração do fármaco em jejum, para poder aumentar a taxa de absorção desses hormônios. Eles têm uma alta taxa de ligação às proteínas plasmáticas, por isso que o tempo de meia-vida dele é longo, porque ele se liga fortemente à albumina plasmática, na verdade às globulinas, e aí ele fica mais tempo circulando no corpo. Sofre metabolização hepática e sofre aquele processo de recirculação enterohepática, ou seja, a gente vai reaproveitando o hormônio, ele vai sofrendo reabsorções intestinais, ok? E as indicações é o que a gente está trabalhando.
no caso de hipotireoidismo, né? Então, se a gente tem a questão do cretinismo, que seria o hipotireoidismo na criança, o hipotireoidismo primário, secundário ou terciário, ou seja, se o paciente ele não consegue sintetizar os hormônios tireoidianos, ou porque tem algum problema na tireoide, ou porque tem algum problema na hipófise, ou porque tem algum problema no hipotálamo. Por isso que a gente chama de primário, secundário ou terciário. E tem a situação de mixedema, que é um quadro de emergência médica. É quando o hipotireoidismo é muito abrupto, o paciente necessita de uma intervenção mais imediata. Mas também é uma situação de hipotireoidismo. Ok? E tem outra situação que a gente pode utilizar esses hormônios, que é o teste de supressão de TSH, ou para induzir a supressão de TSH. Isso aqui é interessante para a gente avaliar o diagnóstico do paciente. Por exemplo, se a gente faz se o paciente está numa situação de hipotireoidismo, aí a gente faz a reposição, ou seja, administra a levotiroxina nesse paciente. E aí a gente dosa o TSH do paciente. O que é de se esperar? Se você tem baixos níveis, se você administra, na verdade, a levotiroxina, aumentando os níveis de hormônios nesse paciente, você espera que os níveis de TSH fiquem reduzidos por causa do feedback negativo. E aí você vai lá e faz o teste de TSH no paciente. Se você administra a levotiroxina e os níveis de TSH permanecem altos, aí você já pode presumir que o paciente, por exemplo, esteja com um tumor na hipófise, porque aí o paciente está secretando muito TSH. Então, é uma forma de a gente poder fazer um diagnóstico no paciente fazendo esses testes de supressão. Ou seja, teste de supressão de quê? Teste de supressão para o TSH. Ok? Então, você acaba avaliando se o eixo hipotálamo, hipófise, gônada, nesse paciente, gônada não, né? Glândula, está funcionando bem. Certo? E como que a gente faz o tratamento no paciente? O mais indicado, começar sempre com doses mais baixas. Normalmente em torno de 50 microgramas, e aí o médico, né, vai prescrevendo, aumentando a dose em torno de 25 microgramas a cada 2 a 3 semanas. Se o paciente for idoso ou se o paciente for cardiopata, a gente viu que ele aumenta muito a atividade cardíaca, né? Então, para idoso, a gente começa com uma dose um pouquinho menor, de 25 microgramas, e faz aumentos graduais de 25 microgramas em intervalos mensais. Como que o médico sabe que ele chegou na dosagem certa? Monitorando o TSH. Então, faz a administração de baixas doses dos hormônios tireoidianos. A gente espera que esses níveis de TSH voltem a ficar reduzidos numa concentração fisiológica. E quando os níveis de TSH se encontram nessa faixa fisiológica, a gente sabe que a dose é a dose mais adequada. Ok? Porque provavelmente um paciente com hipotireoidismo, ele tem níveis elevados de TSH. Se a gente tem pouco T3 e T4, TSH fica elevado. Então, a gente espera reduzir os níveis de TSH para os valores fisiológicos. Aí a gente consegue identificar a dose mais correta para esse paciente. Normalmente, a dose que os pacientes mais se adaptam é em torno de 75 e 125 microgramas por dia. Ok? Aí faz o monitoramento do TSH e a gente costuma falar que doses acima de 150 microgramas é muito difícil de acontecer. E se você já chegou em 200 microgramas e ainda não conseguiu estabelecer os níveis de TSH para os valores fisiológicos, aí começar a pensar em algum erro de diagnóstico ou algum problema no tratamento. Ou seja, o paciente não está aderindo ao tratamento de forma eficaz. Ok? Com relação à gravidez e à amamentação, não existe nenhum tipo de contraindicação. Então, a gestante, inclusive, ela precisa continuar utilizando os hormônios tireoidianos se ela tiver uma situação de hipotireoidismo durante a gestação. E, inclusive, a gente até comenta que isso vai ajudar o desenvolvimento do bebê, já que esses hormônios eles atravessam a barreira placentária e não apresentam nenhum tipo de efeito adverso ao feto. Ok?
Então, a gente fala que é importante manter os níveis de hormônios tireoidianos durante a gestação e durante a lactação. Ok? E com relação a efeitos adversos, esses aqui é fácil de interpretar. Normalmente, vai ser por uma dose excessiva de hormônio. Então, se a gente fez uma dosagem errada, administrou alta quantidade da levotiroxina no paciente, ele vai desenvolver sintomas parecidos com o hipertireoidismo. Para fazer o tratamento, basta reduzir a dose. Ok? Então, se vocês observarem aqui, todas as manifestações de efeitos adversos que eu coloquei são efeitos adversos parecidos com o hipertireoidismo, porque a dose foi errada. Então, o paciente vai ter palpitações, taquicardia, arritmia cardíaca, nervosismo, excitabilidade, insônia, diarreia, vômitos, dor de cabeça, hipertensão, basicamente esses efeitos, ok? E com relação à contraindicação, basicamente a contraindicação, se o paciente tem uma situação de infarto recente, porque os hormônios tireoidianos, eles aumentam muito a atividade cardíaca. Então, a dosagem tem que ser bem mais regulada e bem mais cuidadosa nesses casos. Ok? E é claro, eu coloquei aqui se o paciente tem intolerância a algum componente da fórmula, porque ele não vai poder utilizar, e se o paciente ele tem tireotoxicose, ou seja, se o paciente ele tem intoxicação por hormônios tireoidianos. Ou seja, não convém você tratar um paciente com hipertireoidismo com mais hormônio tireoidiano. Ok? E vou passar rapidamente aqui sobre esses outros fármacos que, na verdade, não existem para tratamento aqui no Brasil. Uma possibilidade é a liotironina. Nesse caso aqui, ele é o hormônio T3, sintético, né? Como a gente viu, é um hormônio fisiologicamente ativo, ok? Só que o tratamento dele não é recomendado de rotina, por quê? Tem maior custo, o tempo de meia-vida desse fármaco é muito baixo, então ele degrada muito rapidamente. E como ele é um hormônio ativo, você já está induzindo uma toxicidade muito considerável sobre o coração. Então, não entra como fármaco interessante para ser tratado em situações de uso crônico, ok? O nome comercial dele é o Sinomel. Então, a indicação dele, basicamente, vai ser para a situação de mixedema, ou seja, aquele paciente que está em quadro grave de hipotireoidismo. E aí você precisa ter uma intervenção imediata, tá? Se você quiser fazer o teste de supressão de TSH, por exemplo, o paciente com hipotireoidismo tem alto TSH e desenvolveu o bócio, porque o TSH estimulou muito a glândula tireoide. Então, o que a gente faz? Administra o hormônio, o T3, para reduzir TSH e reduzir a formação do bócio. Ok? Existe uma síndrome que a gente chama de síndrome de Wilson. É uma síndrome onde o paciente não expressa a deiodinase, que é aquela enzima que converte T4 em T3. Essa síndrome ela é muito rara, mas se acontecer no paciente, aí você tem que administrar diretamente o T3. Ok? Aqui apenas os esquemas terapêuticos, as dosagens que normalmente são utilizadas. E as reações adversas são as mesmas que a gente viu para a levotiroxina. Ou seja, reações de hipertireoidismo se a dose utilizada exceder a dose fisiológica. As contraindicações são as mesmas da levotiroxina, nesse caso aqui com intensidade um pouco mais elevada, já que o T3 é o hormônio fisiologicamente ativo. Tá? E para a gente finalizar o tratamento do hipotireoidismo, existe o Liotrix, que é uma mistura de T4 e T3 na proporção de 4:1. O nome comercial dele é o Novotiral. As indicações, apenas só para concluir, são as mesmas em situações de hipotireoidismo, só que a indicação dela aqui no Brasil não tem justificativa, já que o tratamento básico para hipertireoidismo é a levotiroxina, que é o hormônio T4. Ok? E agora a gente vai para a farmacoterapia do hipertireoidismo.
Os objetivos, então, do hipertireoidismo vai ser eliminar o excesso dos hormônios tireoidianos, minimizar os sintomas do hipertireoidismo, que a gente listou anteriormente, e fornecer o tratamento mais individualizado possível para o paciente para ele ter uma melhor resposta terapêutica. Existem basicamente 3 grandes formas para a gente tratar o hipertireoidismo. Utilizando o que a gente vai estudar na nossa aula, que são os fármacos antitireoidianos, que vão reduzir ou a síntese ou a liberação dos hormônios, ou destruindo a glândula com iodo radioativo, que a gente vai ver também, ou fazendo uma remoção da glândula, principalmente em situações de tumor. Então, a gente faz a retirada dessa glândula, tá? Então, no contexto farmacológico, olha só a possibilidade que a gente tem de tratamento. Antigamente, utilizava-se alguns sais iônicos para poder fazer o tratamento. A gente vai ver que eles vão bloquear a entrada de iodo na célula. Então, a gente tem uma redução da captação do iodo na célula. Não são mais utilizados porque foram substituídos pela principal classe, que são as tioaminas. As tioaminas, elas vão ser importantíssimas porque elas vão conseguir inibir a tireoide peroxidase, que é aquela enzima que faz a organificação dos hormônios tireoidianos, e também consegue inibir a deiodinase, que é aquela enzima que converte o T4 em T3. Tá? Nós temos um tratamento hoje que já está um pouco obsoleto, mas eu vou comentar, que é a utilização de iodeto inorgânico. A gente vai ver que eles vão reduzir a liberação dos hormônios tireoidianos. E, por fim, nós temos o iodo radioativo, ou seja, vai gerar uma radiação nas células foliculares para destruir essa célula. E aí, se a gente destrói a célula, a gente não tem síntese de hormônios tireoidianos. Nós vamos ver cada um deles a partir de agora. Bom, a primeira classe são os inibidores iônicos. Informação importante. Hoje não são mais utilizados. Tá? Qual que é a característica deles? Eles são iodetos que se parecem com... Eles são ânions, na verdade, que se parecem com o iodeto. Então, eles vão competir com o iodo pelo sim portador sódio-iodo. Consequentemente, o iodo vai ter mais dificuldade de entrar na célula para ir para o coloide para sintetizar os hormônios tireoidianos. Então, a gente fala que eles são inibidores do transportador sódio-iodo. De que forma? Competindo com o iodo para que ele não consiga entrar na célula. Ok? Os representantes são perclorato, tiocianato e pertectinato. Mas, como eu comentei, hoje o uso deles é obsoleto porque eles foram substituídos pelas tioaminas. Principal efeito adverso grave dessa classe, causar anemia aplásica. Ok? E agora vamos para a classe mais importante do tratamento do hipertireoidismo, que são as tioaminas. As tioaminas, elas têm múltiplos mecanismos de ação. Quais que são os principais? Inicialmente, eles vão competir com a tireoglobulina pelo iodo. Então, uma situação que pode acontecer é ela ter afinidade pelo iodo. Então, o iodo, ao invés de se ligar na tireoglobulina, é sequestrado pelos fármacos. Outra função, inibir a tireoide peroxidase, que é aquela enzima importantíssima para fazer a oxidação do iodo e fazer o acoplamento dos mites e dos dites. E ainda temos a função de inibição da deiodinase, que é aquela conversão do T4 em T3. Quais que são os representantes? Tiamazol e propiltiuracilo. Vamos falar sobre cada um. O propiltiuracila, como nome comercial, a gente tem o propiluracil, são comprimidos de 100 mg, e a indicação é para o hipertireoidismo. O tratamento é bioral, e como que a gente faz o tratamento no paciente? Normalmente, o tratamento vai durar de 1 a 2 anos. Então, vamos lá.
No primeiro ou até o segundo mês de tratamento, a gente faz uma dose de indução. O que significa isso? Uma dose com valores mais elevados. Então, pode ser de 300 miligramas, 600 miligramas. Depende se o hipertireoidismo é leve ou grave. Normalmente, essa dose vai ser dividida 3 vezes ao dia, ou seja, 100 miligramas de 8 em 8 horas ou 200 miligramas de 8 em 8 horas. E depois desse primeiro mês, ou dos 2 primeiros meses de tratamento, o médico vai solicitar uma manutenção de 1 a 2 anos. O que seria a manutenção? Doses mais baixas, 100 a no máximo 200 miligramas por dia. Bom, provavelmente o paciente vai se tratar desse hipertireoidismo e resolver o problema do paciente, ok? Mas caso aconteça no futuro do paciente voltar a desenvolver hipertireoidismo, aí a gente fala que repetir esse tratamento não é muito adequado. Aí a gente vai fazer um outro tipo de tratamento, que vai ser a destruição da glândula tireoide, que a gente vai ver daqui a pouco, que é feito com o iodo radioativo. Ok? Temos o thiamazol, que o nome comercial dele é o Tapazol. Os comprimidos variam de 5 aos 10 miligramas. A indicação é para o hipertireoidismo e o tratamento é igual ao propiltiuracila, ou seja, faz uma dose de indução em doses mais altas, por exemplo, de 15 até mesmo 60 miligramas por dia, dividido em 3 vezes ao dia. E a dose de manutenção, você reduz essa dose para no máximo de 15 miligramas ao dia. Faz o tratamento durante 2 anos, resolveu o problema do paciente. Se ele voltar a desenvolver hipertireoidismo, aí a gente passa a fazer uma outra forma de tratamento. Ok? Com relação à gravidez e amamentação, o fármaco de escolha é o propiltiuracila, porque esses fármacos atravessam a barreira placentária. E a partir do momento que eles atravessam a barreira placentária, pode causar hipotireoidismo no feto. E a gente viu que os hormônios tireoidianos são importantíssimos para o desenvolvimento da criança. Então, por isso que são fármacos que devem ser utilizados com muita cautela. Entre o thiamazol e o propiltiuracila, faça a escolha pelo propiltiuracila. E são totalmente contraindicados durante a lactação, porque eles são excretados no leite. E a criança não pode ter acesso a esses fármacos justamente durante o período de crescimento. Então, nesse caso aqui, é preciso interromper o tratamento na mãe. Ok? Reações adversas. O mais característico que a gente consegue explicar através do mecanismo de ação é a formação de bócio. Porque, como você vai reduzir os níveis de síntese de hormônios tireoidianos, os níveis de TSH ficam aumentados. Esse TSH vai passar a estimular mais a glândula desse usuário. Então, por isso que pode causar o bócio. Ok? Existem vários outros efeitos de menor importância e não tem muita relação com o mecanismo de ação dos fármacos. Exantema, urticária, prurido, algumas alterações a nível de trato gastrointestinal, dores musculares, dor de cabeça. Os mais graves é a mielossupressão, então o paciente tem redução das células do sistema imunológico, pode causar situações de leucopenia, trombocitopenia e anemia, e o que acaba predispondo a quadro de hemorragia no paciente. Ok? E as contraindicações, como a gente comentou, basicamente mulheres que estão em amamentação, já que ele sai através do leite materno e isso pode influenciar no desenvolvimento da criança lactente. Ok? Bom, então suponhamos que não deu certo o tratamento com as tioaminas. Então, a outra possibilidade que a gente tem é utilizar o iodeto radioativo. O que o iodeto radioativo faz? Ele induz uma radiação na glândula tireoide e promove a destruição dessa glândula. E por que a gente faz a radiação do iodo? Justamente porque na célula da tireoide é a célula que tem o transportador para iodo. Então ela reconhece o iodo, bombeia o iodo para dentro dela, e aí essa radiação dentro da célula vai levar à destruição dessa célula. Ok? E aí, com o tempo, essa glândula tireoide vai sendo substituída por tecido fibroso.
tá? Então, o que acontece na situação do tratamento com iodo radioativo? De forma crônica, ela vai levando à destruição dessa glândula tireoidiana. Então, nesse caso, a indicação vai ser para o hipertireoidismo, no caso da doença de Graves. Porque, se for uma situação de tumor, é preciso fazer a retirada da glândula, tá? E como radiação interfere na divisão celular, é totalmente contraindicado na mulher em gestação. Justamente por conta do efeito teratogênico dessa radiação sobre o bebê. Como que faz o tratamento? O paciente ele vai utilizar uma dose única de iodo radioativo. É um líquido que a pessoa vai tomar e a concentração a gente fala que varia de 10 a 15 milicurie, ok? E algumas informações importantes. Normalmente, é preciso fazer um tratamento prévio com as tioaminas. Por quê? Quando a gente faz o iodo radioativo, acontece destruição das glândulas, das células da glândula tireoide. E isso pode liberar os hormônios tireoidianos que estão pré-formados. Então, pode causar uma tireotoxicose aguda no paciente. Então, o que a gente faz previamente? Trata o paciente com tioaminas, para reduzir a síntese dos hormônios tireoidianos, e depois faz o tratamento com iodo radioativo. Ok? Coloquei aqui, olha, normalmente os fármacos antitireoidianos não são mais precisos utilizar após a terapia com iodo radioativo, porque a glândula será destruída, então não tem mais o porquê utilizar os fármacos antitireoidianos. Ok? Existe uma outra forma de tratamento que é utilizar iodeto. Eu vou falar já no próximo tratamento. Somente para que vocês tenham um pouco de atenção nessa parte, se a gente precisar fazer de novo um outro tratamento com iodeto, aí a gente comenta para fazer ele depois de 3 a 7 dias do iodo radioativo. Porque se você faz o iodo radioativo junto com o iodeto, eles vão competir entre eles. E aí a radiação acaba entrando pouca na célula ou na glândula tireoide. Então, assim, isso dificilmente vai acontecer, mas se precisar fazer tratamento com iodeto após a terapia radioativa, esperar pelo menos uma semana para dar tempo desse iodo radioativo penetrar na célula. Ok? Reações adversas. Qual que é a principal característica da administração de iodo radioativo? Causar hipotireoidismo no paciente. Ou seja, o paciente tem hipertireoidismo, você faz a administração do iodo radioativo e vai começar a acontecer uma destruição progressiva dessa glândula. Se a destruição é progressiva, vai chegar no momento que o paciente desenvolve hipotireoidismo. Mas isso não é um problema, porque a gente costuma falar que fazer tratamento para hipotireoidismo é mais fácil e mais seguro do que o tratamento para hiper. Então, se o paciente tem hiper, induz um hipotireoidismo e faz o tratamento do hipotireoidismo no paciente. Ok? Bom, e por fim, nós temos o último tratamento, que é utilizar iodeto inorgânico, ou seja, o iodo normal da dieta. Só que a característica aqui é a gente utilizar soluções com alta dosagem de iodeto. A gente fala que são soluções saturadas de iodeto. Porque por um mecanismo que ainda não se conhece, quando você dá uma dose muito alta de iodo para o paciente, você tem um efeito de feedback negativo e aí você reduz ou bloqueia agudamente a síntese dos hormônios tireoidianos. É um efeito que a gente chama de efeito Hopf-Jakob, ok? Então, o efeito Hopf-Jakob, né, fazendo a tradução correta agora. Então, a gente utiliza uma dose elevada de iodeto para fazer um mecanismo inibitório sobre a glândula, tá? Como eu comentei, é uma técnica hoje que está sendo pouquíssimo utilizada. Normalmente, em que situação a gente utiliza ela? Quando a gente quer fazer um procedimento cirúrgico para retirar a glândula do paciente. Então, como ele faz uma inibição pronunciada da glândula, ela faz uma redução do tamanho e da vascularização da glândula. Então, fica mais fácil para o médico fazer as dissecações cirúrgicas e retirar essa glândula. Ok?
Então, assim, normalmente 1 ou 2 semanas antes do procedimento cirúrgico, o médico vai lá e faz o tratamento com essas altas dosagens de iodo, ok? Como eu comentei, pode ser utilizado como adjuvante no iodo radioativo, mas é interessante utilizar após a introdução do iodo radioativo para dar tempo do iodo entrar na célula, tá? E pode ser utilizado também para situações de acidentes radioativos, por exemplo, um acidente de Chernobyl. Por quê? A radiação ela poderia começar a entrar, essa radiação tóxica, na verdade, poderia começar a entrar na glândula tireoide do paciente e causar mutação nas células. Então, a gente administra uma alta quantidade de iodeto, porque esse iodeto vai competir com o iodo radioativo e, consequentemente, você tem menos penetração de radiação na glândula. Então, é uma forma de prevenção de tumores, formação de tumores frente a algum acidente nuclear. Ok? E mais informação que é importante comentar, a exemplo do iodo radioativo. Não utilizar em monoterapia. Por quê? A curto prazo, você causa realmente um efeito de feedback negativo. Porém, você fornece muito iodo para o nosso corpo. E esse iodo, então, vai servir de substrato para sintetizar mais hormônios tireoidianos. Então, aproximadamente aí, depois de 2 meses de tratamento, o paciente pode ter uma hipertireotoxicose, ou seja, um hipertireoidismo, na verdade, ou uma tireotoxicose. Por quê? Ele passa a sintetizar muitos hormônios tireoidianos porque tem muita disponibilidade de iodo na circulação sanguínea. Ok? E as reações adversas? Uma reação adversa característica é o que a gente chama de iodismo, onde o paciente ele acaba perdendo um pouco o paladar. Ele fica com gosto metálico, sensação de queimação na boca e na garganta. Hipersensibilidade dos dentes de gengiva, desconforto gástrico, sintomas de resfriado. E pode causar também ginecomastia. Okay? E algumas reações também de hipersensibilidade, reações alérgicas, pode acontecer nesse paciente. E para finalizar, coloquei aqui os bloqueadores adrenérgicos, ou seja, o propranolol. Eles não têm nenhuma atuação sobre o hipertireoidismo diretamente, mas eu coloquei eles aqui porque normalmente os médicos podem utilizar para reduzir os sintomas de hipertireoidismo. Ou seja, vai aliviar as palpitações, as ansiedades, tremores e intolerância ao calor. Porque o propranolol, ou seja, os antagonistas beta, vão reduzir a ativação simpática no nosso corpo, ou seja, a ativação mediada pela adrenalina e noradrenalina. Ok? Então, você pode utilizá-lo também como tratamento paralelo à condição de hipertireoidismo no paciente. Bom, então é isso. A gente finaliza a aula aqui e as dúvidas a gente vai tirar pessoalmente.